Todos, vamos lá, estou só fazendo mais uns ajustezinhos aqui, áudio, vídeo, beleza, vamos ver se vai dar tudo certo, isso, agora sim, pessoal da igreja na graça, na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, todos, mais um domingo de live, né? Na verdade eu uso a live, mas eu agendo para domingo. Dia 17/5/2020. Esse vídeo ele é liberado às 9 da manhã, então eu espero aí que já estejam acomodados, tudo certinho. Eu vou me ajustando tudo aqui, logo eu já fico novamente à vontade em frente à câmera. As coisas voltarão ao normal muito em breve, eu oro por isso, eu penso que a maioria de nós oramos por isso, já há alguns sinais, já podemos talvez estar fazendo alguma coisa na igreja, limitados, né? Algumas pessoas viram a liminar da própria prefeitura, mas tem várias limitações, tanto distância, máscara, e embora o texto referido a cultos religiosos não fala sobre crianças, eu não consegui ver isso lá, abaixo de 12 anos, mas todos os demais vêm falando, né? Crianças. Então nós entendemos que crianças também não. Então resolvemos esperar mais esse domingo, conversei com outros pastores também, e possivelmente, eu vou estar falando no decorrer da semana, a semana que vem, se as coisas continuarem nessa ordem, se nós percebemos que realmente as coisas estão voltando, entre aspas, ao normal, já nos possibilitando, eu estou pensando em domingo que vem fazer uma live lá da igreja, na parte da manhã, escola dominical. Fazer isso que eu estou fazendo aqui, de lá, e deixar os portões abertos para quem quiser ir lá e assistir. Para quê? Para fazer um teste de quem são as pessoas que pretendem estar lá, para ver qual é o nosso comportamento, as nossas dificuldades, conversar um pouco sobre o assunto e depois fazer a mesma coisa à noite, né? Apenas deixar a igreja aberta. A igreja que a minha filha congrega lá em Minas, né, em Uberlândia, ela fez esse teste semana passada, abriu para culto e apenas uma pessoa foi, né? Então nós ainda estamos aí em transição. Uma coisa que eu não quero fazer é deixar nenhum de vocês constrangido com aquele peso de que não está indo na igreja ou em obrigação, e nem ao mesmo tempo cancelar ou anular a importância que a Igreja de Deus tem no sentido de comunhão. Então a gente tem que achar o equilíbrio aí e que Deus nos dê sabedoria no trato como esse. Então, por enquanto, vamos continuar fazendo live. Quarta-feira, novamente, o Sandro faz, né, a live dele. Mas eu penso que esse momento de transição, talvez domingo abrir para quem quiser, talvez está matando a saudade, e com todos aqueles cuidados amparados pela lei, né? E é o uso de máscara, é manter a distância, é ter o álcool gel, ter um responsável pedido lá, e as crianças. Então, eu penso que poucos se enquadram nesse grupo, porque as crianças, as mães terão que ficar em casa cuidando. Eu acho que esse é o maior dos empecilhos. Mas tudo tende para voltar ao normal. Eu acho que logo nós estaremos aí nos reunindo novamente, né? E essa é a nossa oração. Bom, nós estamos estudando de domingo pela manhã, Tiago, e vamos dar continuidade hoje. E nós vamos estar falando sobre um assunto que é o nosso cotidiano. Aliás, Tiago, toda a carta de Tiago é voltado para isso, né? A vida prática. Nós já passamos por esse texto aqui com a reunião dos homens fortes. E eu aproveitei já alguma coisa que nós aprendemos e compilei de tudo, fiz
e aqui as minhas anotações para de alguma forma poder abençoar os meus irmãos. Saudade de todos, não vejo a hora da gente poder dar um verdadeiro abraço, de estarmos juntos naquela comunhão que só a gente conhece. Esse é o meu desejo. Vamos orar? Pedir a Deus que fale conosco mais uma vez nesse pequeno tempo. Pai, obrigado. Vou falar sobre um assunto hoje que é a realidade de todos. Vamos falar sobre a tentação. Ó Deus, nos ajude, Pai, a compreender esse texto, a compreender o que o Senhor tem para nós e me dê liberdade, Pai. Me dê liberdade para falar da sua graça, do seu amor e principalmente do seu Filho. Me ajuda, eu te peço, Pai, abra os corações de quem está ouvindo, quem está aprendendo neste momento, através desse vídeo. Por graça eu te imploro, Papai. Em nome do seu Filho Jesus, amém e amém. Vida cristã. A vida cristã, nós sabemos que ela começa no momento da conversão, quando Deus vem e nos busca para Ele, nos separa para Ele. E a ideia não mudou, Ele está fazendo um povo para si, separando esse povo. E após a conversão vem a santificação. Então, nós temos aquilo que só Deus pode fazer, nos tira do lamaçal do pecado, a Bíblia usa termos como nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amor. A Bíblia fala que nós estávamos cegos e Ele nos deu vista, e tudo isso acontece. E como assim, eu sempre costumo dizer, não há como crescer se não há nascimento. Então, eu começo esse vídeo falando sobre nascimento, porque tudo aquilo que eu falar aqui está no âmbito da fé. Nós entendemos que é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, o Espírito Santo falando conosco, e a partir daí é que nós podemos fazer alguma coisa. Alguém já disse que poder não se dá, poder se toma. O mundo pensa desse jeito, busca de poder, né? E a maioria dos livros, filmes que você vê sobre ficção e ação é isso aí, é briga de poder. Quando vamos na política, briga de poder. Mas Deus vem e através da sua palavra, Ele se revela a nós e é o Espírito Santo. E é concedido a nós gratuitamente, não é? Nós recebemos o Espírito Santo, que a palavra de Deus chama de poder, né? E esse poder tanto serve para que nós possamos testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele se alegra em fazer isso, em glorificar o Filho, e esse poder é que nos transforma e nos faz diferente. A parte disso, ou separado disso, nós queremos fazer por conta própria. Já aprendemos sobre isso. E na busca da santificação, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Totalmente. E um dos motivos tropeço para a santificação, para que nós não tenhamos comunhão com Deus, para que traga o pecado, traga a tristeza, traga a separação, a tentação. E Tiago ele fala isso nesse texto aqui. Semana passada nós lemos uma parte, e nessa primeira parte ele fala de algo que é as nossas provações. Provações. Essa palavrinha, eu até nas minhas anotações aqui, é uma palavra polissêmica. O que é isso? Poli, vários, é uma palavra que reúne vários significados numa só, e tem um só sentido, polissêmica. E a palavra que Tiago usa aqui é essa palavra, né? E provação e tentação,
ela depende aonde ela é colocada. É como se você usar a palavra casa. Pode ser a casa em que eu estou, pode ser quem casa quer casa, pode ser de casa de casamento, pode ser uma casa de botão. Cada ela vai fazer sentido no contexto que ela se encontra. E às vezes você pode encontrar o sentido no mesmo contexto. Por exemplo, quando você fala assim, peça para pegar a peça que será usado na peça. 3 vezes eu usei a peça. Peça de pedir para pegar a peça, que é um objeto, que será usado na peça de teatro. Peça para pegar a peça, que será usado na peça. Então, por 3 vezes eu usei a palavra peça e com sentidos totalmente diferentes, né? O que pedir tem a ver com um objeto? Não é? O que um objeto tem a ver com algo que foi escrito por alguém que vai ser executado? Então, isso acontece. E Tiago, nesse contexto aqui, ele usa uma palavra desse tipo. E tentação e provação, nós temos que separar aqui. E a maioria, assim, gritante, dos teólogos fizeram isso. Alguns, por algum motivo, deixaram tentação e perde todo sentido. A revista Corrigida, se eu não me engano, talvez você tenha essa versão, ela começa falando, tende muito motivo de alegria por passares por tentação, né? E não é, aqui é provação. É a mesma palavra, mas é provação. E Tiago, nós vamos ler o texto, nós aprendemos do 1 ao 11, hoje nós vamos do 12 ao 15, e vamos falar sobre tentação. Eu já disse que o tópico das escrituras aqui não é inspirado, né? No meu está assim, a origem do pecado. Fica meio assim confuso, né? A origem do pecado, de onde veio o pecado. Se ele falasse a origem da tentação, ajudaria um pouco mais. Mas como não é inspirado, a gente não vamos usar. Do 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém a ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E mais, e Ele a ninguém tenta. O verso 14. Ao contrário, cada um, a começar de mim, é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Todo cristão, ele deseja ter uma vida de santificação. Todo cristão, ele quer ter essa caminhada, esse desejo de trilhar os caminhos do Senhor. Algumas pessoas têm desejo de fazer o que é certo e elas buscam se apartar do mal e daquilo que elas chamam de tentação, mas para angariar o favor de Deus. E tem toda a diferença quando nós paramos para analisar a motivação. Algumas pessoas, elas fogem da tentação porque elas querem ser boas, né? E tem aquele esforço porque elas querem de alguma forma que Deus olhe para ela e aprove ela. E no final coloca na balança suas atitudes boas ou más e de acordo com onde pender a balança é o lado que ela vai. Nós, verdadeiramente cristãos, que cremos na palavra de Deus como cremos, da forma que cremos, que é inspirada, que é a palavra do próprio Deus, nós cremos que o que nós fazemos é porque Deus fez antes. E toda a escritura do início ao fim aponta para a ação de Deus. Desde lá, Deus indo ao encontro ao homem quando o homem pecou, o homem o que ele fez foi errar, foi pecar e não consertar, que ele não tinha condição de consertar, tentou coser vestes por conta própria, e Deus foi e veio ao encontro dele.
E depois no Velho Testamento, tudo isso. Foi Deus quem se revelou a Moisés, foi Deus quem deu a lei, foi Deus quem visitou o povo no Egito e tirou o povo do Egito. E quando chega aos profetas também, Deus mostra quem é Ele, o que Ele faz. Por exemplo, em Ezequiel, a visão dos ossos secos. Ezequiel tem uma visão, né, de ossos, o vale dos ossos secos. E Deus ensina o profeta ali que só Ele pode dar vida àqueles ossos, aqueles que não têm vida. E ali o profeta tem uma visão fantástica, né? De a vida voltando àqueles ossos, né? E de repente carne novamente, e de repente um grande exército. Deus mostrando, olha, esses ossos é vocês, é eu quem dou vida. Então toda a palavra de Deus, ela é voltada a isso. Nós temos vida, porque Jesus nos deu a sua vida. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E vida eterna, vida para sempre. Então o crédito sempre é de Deus e a sua obra bendita através do seu Filho. Nós jamais podemos esquecer disso. Caso contrário, vira formalismo e uma religião vazia em si mesmo. Devemos aprender a doutrina de Deus. A Bíblia ensina, e ela fala que tem 3 tipos de doutrina, né? A doutrina dos homens, a doutrina de demônios e a sã doutrina, que é a doutrina de Deus. E Jesus, ele acusa alguns homens de estarem usando a doutrina de homens no lugar da doutrina de Deus. Tiago fala sobre doutrina de demônios. E nós devemos atentar para que doutrina nós estamos usando. Eu quero adorar esse Deus, eu quero bendizer esse Deus o tempo todo, eu quero buscar ter essa paz. Mas a nossa situação, e a palavra de Deus fala que a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o sangue vertido na cruz, já nos providenciou e já nos deu vestes brancas. Mas quando nós estamos aqui, nós ainda sofremos o efeito do pecado na nossa vida. E Tiago, o verso 12, ele fala assim, olha, nós somos bem-aventurados o homem que suporta com perseverança a provação. Então é aquilo que nós vínhamos falando, ele não está falando de salvação aqui, com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Pegar esse texto fora de contexto, Lutero ficou apavorado quando leu isso, né? E a primeira visão dele era que a carta de Tiago era palha, que seria queimada, né? Porque vai contra a graça de Deus. Mas não é verdade, é o equilíbrio da graça, em que nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mas não existe fé sem obras. Então Tiago valida isso. Tem fé? E cadê as obras? E ele continua. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Então ele vai entrar no âmbito nesses 3 versículos aqui agora, falando sobre tentação e não sobre provação, né? E aí eu entro com as minhas anotações aqui, sobre aquilo que eu extraí do texto. Primeiro, como que nós entendemos, mais ou menos olhando para a nossa realidade, o que seria isso na prática, a tentação? Vamos imaginar que é um desejo a qual você não enxerga, mas que te move a fazer as coisas. Um exemplo que eu vou dar, a fome. A fome não é uma tentação, mas é algo que vem em você. Tenta ficar sem comer, por exemplo, na hora que você está acostumado a almoçar ou jantar. E deixa, você vai ver que algo está te incomodando, algo está te falando para você fazer algo, faça algo. E aquilo você chega um momento que você cede e você vai lá e vai comer. Né? Não estou dizendo que comer é pecado, comer demais é pecado. Mas é basicamente nesse sentido que a tentação trabalha nas nossas vidas. Outra coisa que eu anotei aqui
é que o tempo não vai diminuir isso, né? Alguém já disse, Agostinho, né? Ele achava que ao passar o tempo poderia haver um alívio, que ele aí seria mais velho, mas ele percebeu que mesmo apesar do tempo, o pecado nunca está completamente ausente, foi o que ele escreveu, né? O pecado continua nos fascinando até o final da vida. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos atraídos por aquilo que é proibido, não é? Então, é algo que é dito para nós não fazermos e nós fazemos, ou algo que é dito para nós fazermos e nós não fazemos. Agora, vamos falar sobre a tentação nos dias de hoje. Se alguém diz para você não fazer, e você começa a pensar em fazer, então já começa ali o problema. Uma criança, quando você fala para ela, olha, não pode, um pai falou para um filho, olha, não pode relar na parede, não toque na parede. Ele não estava nem pensando em tocar na parede, né? Mas aí o pai volta e tá as marquinhas de mão lá. O pai tinha pintado a parede. Por quê? Enquanto não tinha falado aquilo, para ele não tinha problema. Mas agora falou, né? E aí? O menino queria de todo jeito. Assim somos nós. A tentação trabalha em nós. Agora, a questão é o pecado na nossa vida, ele obstrui a nossa comunhão com Deus. E a questão é que o problema não é o pecado, é o pecado não confesso. Então, eu quero assim ajudar os irmãos a pensar nesse sentido hoje. Quanto tempo você pode ficar preso e com a sua comunhão com Deus ali, sendo comprometida, porque isso vai fazendo com que você se afaste cada vez mais, se você poderia, no momento em que você foi tentado, reconhecer o erro e pedir perdão, confessar diante de Deus. Aí a gente sabe que confissão e perdão está basicamente implícito quando nós, como cristãos, falamos isso. Nós entendemos que todos os nossos pecados foram perdoados lá na cruz, mas quando nós confessamos, nós já estamos fazendo isso, nesse sentido. E quanto tempo? Lembra daquela história daquele garoto que ele, sem querer, pegou o estilingue e acertou uma pedra no ganso, que era da avó, e matou o pobre animal, e ele foi, escondeu, e só que a irmã viu, e a irmã começou a extorquí-lo, falou, olha, se você não lavar a louça para mim, me ajudar, eu vou contar para a vovó. E isso durou um bom tempo, até que ele não aguentou mais a pressão da irmã e foi e contou, vó, eu, sem querer, eu atirei uma pedra e matei o ganso que a senhora tanto gostava, que a senhora está procurando, que sumiu. E ela falou, não, eu só procurei no primeiro dia. Mas eu descobri quem foi. E eu sei que foi você, porque eu vejo quanto a sua irmã está se aproveitando de você. Eu só queria saber quanto tempo você demoraria para vir me confessar e permitir que ela fizesse isso com você. Então, o pecado muitas vezes faz isso conosco. Quando estávamos estudando, ou estamos aprendendo à noite sobre a vida de José, naquele contexto ali de Potifar, né? E algumas pessoas, a esposa de Potifar, ela viu como José poderia dar alguma espécie de prazer para ele, era bonito, né? E daria algum retorno para a vida dela. E ela começou a investir nisso. E a Bíblia fala que ela queria se deitar com José. E tentou de todas as formas. E se José faz isso, né? Primeiro ele estaria pecando contra Deus, pecando contra o seu Senhor, que ele disse ali. E ele estaria causando um problema para ele mesmo. E muitas pessoas depois, aí elas vão querer administrar isso, porque elas vão querer esconder. E elas vão ficar presas, e pessoas que sabem vão dominá-las, e elas só têm a perder por causa de um momento de prazer. E quando nós estudamos a Escritura, nós vemos que tudo que Satanás pode promover é temporário. Quantos por cento?
100% do que Satanás pode te dar é temporário. Porque ele pode durar uma vida inteira, mas é só essa vida. Entende? Satanás não te oferece vida eterna. É Deus quem nos dá a vida eterna. Então a tentação, ela tem esse poder. E Tiago, os tradutores de Tiago, agora aqui, eles, em vez de usar aprovação, eles usam tentação. Né? Qual que é o ambiente da tentação? É onde nós estamos. O ambiente da tentação é a nossa mente. Aqui, agora, nesse momento. Isso é o que nós precisamos para ser tentado, aquilo que nós temos na mente. Não é isso? Aquilo que nós tiramos do nosso coração é o tesouro. E aí? É bom o seu tesouro? É ruim o seu tesouro? Então, o que nós alimentamos a nossa mente, normalmente é aquilo que é munição para a tentação. Agora, o segundo ponto é o ambiente, a nossa mente e tudo aquilo que está à nossa volta. Satanás, ele não é onisciente e também ele não tem poder para pegar um raio verde e lançar na sua mente e algum tipo de pensamento, não desse jeito, mas ele usa coisas à nossa volta. Ele conhece as suas fraquezas, ele sabe quem você é e ele vai fazer o quê? Ele usa pessoas, ele pode usar um quadro, ele pode usar um objeto que você deseja, concupiscência dos olhos, e ele sabe que você deseja tanto porque você já falou, eu quero tanto isso, eu preciso tanto disso. O que ele faz? Ele promove isso. Então, a nossa volta, muitas vezes, você encontra portas que é o próprio Satanás que vem de bandeja trazer para você. Quando a Bíblia diz resista ao diabo, né, e nos dá ferramenta para isso, uma das formas de resistir ao diabo é você falar não quero isso. Perdeu todo o poder. Se alguém sabe que a sua fraqueza é dinheiro e ela vem com dinheiro e você fala não quero, a não ser que seja limpo, sujo não, eu quero aquilo que é o fruto do meu trabalho, honesto. O que acontece com essa pessoa? Ela perdeu o poder e a influência que ela tinha sobre você. Satanás, ele tem poder e influência sobre muita gente, usando o quê? A tentação. Agora, Deus não nos tira desse contexto. Quando eu separei um texto que está em 1 Coríntios, né? Nós estudamos a carta de Corinto, o capítulo 5, o verso 9 ao 13 diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Aí ele pega e vai falar o que ele quer dizer com isso. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Então Paulo fala assim, é impossível você não se associar com essas pessoas, porque senão teria que tirar vocês do mundo. Mas agora escrevo que não vos associei com alguém dizendo-se irmão, for impuro, avarento ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem comais. Né? Paulo está falando aqui, olha, vocês não vão ser tirados desse mundo, vocês vão estar se envolvendo com essa pessoa, com essas pessoas. Mas quando o ambiente é mundano, e são dessas pessoas que elas são cegas, porque elas fazem isso, que o pecado as escraviza, e não houve a libertação que Deus nos deu, elas não têm poder contra o pecado, ele está falando, não tem como. E essas pessoas, você vai aprender que ela é o objeto do amor de Deus, como você é também. E a nós compete levar a graça de Deus através do Evangelho. Mas Paulo fala, mas aquele que se diz irmão, poderíamos chamar aí de um falso positivo ou de uma propaganda enganosa, aquela pessoa se diz irmão. Ela se diz da igreja, ela se diz que crê em Deus, mas ela se comporta de uma forma errada, essa daí você não deve ter comunhão, ele está falando.
Paulo está falando, olha, se você está aprovando os atos dessa pessoa, andando junto com ela, você está dando mau testemunho, é mais ou menos nesse sentido. Então, primeiro, Deus não nos tira do mundo, nós continuamos no ambiente que nós estamos, mas algo que nós aprendemos, que a primeira coisa que aprendemos aqui, que a tentação está em nós, aqui no nosso coração, e não no nosso externo. Então não adianta colocar você num mosteiro, você ir para um lugar distante, ir lá para a Amazônia e arrumar algum lugarzinho que você pudesse ficar lá, um vilarejo ou numa tribo, que nem a língua dele você fala, olha, aqui eu não vou ser tentado. Você estaria levando o problema junto, porque o problema está em nós, a tentação está em nós, não está à nossa volta. É nós o problema. E Satanás, ele usa isso. Tanto que por quem Jesus foi tentado em Mateus capítulo 4, do 8 ao 9? Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Satanás tentou Jesus. Agora, não há como conciliar as duas coisas. Quando você lê o Peregrino, se você não leu, leia. O segundo livro mais lido no mundo pós a Bíblia. Né? A Bíblia em primeiro e o segundo é o Peregrino. Leia, é muito bom. Quando eles chegam ali na feira da vaidade, e ali eles vão falar que eles são tentados, né? Ele é o cristão e fiel. Né? Fiel vai morrer ali nesse momento. E ele fala que tinha de tudo lá. Prazeres desse mundo tinha de tudo nessa feira. E às vezes eles tampavam o ouvido para não ouvir. Mas poderia encontrar tesouros, riquezas, poderes, mulheres, casamentos. Ele vai citando uma lista lá de tudo que tinha. E conforme ele vai andando, as pessoas vão olhando para eles e vão achando eles fora do comum, porque enquanto todo mundo abraçava aquelas coisas e desejavam aquelas coisas, eles evitavam aquelas coisas. Aquelas coisas não tinham poder sobre eles como tinham sobre outras pessoas. E num determinado momento ele fala que não tem como conciliar as duas coisas, né? E nós sabemos que nós vivemos num mundo assim paralelo. Se a gente tentar entender, nós estamos nesse mundo, existe um mundo espiritual, nós já pertencemos a esse mundo espiritual e nós estamos entre esses dois mundos que estão em guerra. Essa é a vida do cristão. É isso que o peregrino ele tenta dizer, que a nossa caminhada, como que ela é. É isso aos amantes de C.S. Lewis, ele tentou dizer como Nárnia, né? Um país que não está nem um nem outro, está no meio. E há uma guerra entre eles. É basicamente isso que C.S. Lewis tentou dizer, tentando, de alguma forma, mostrar a nossa realidade. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A própria Bíblia nos chama de peregrinos, de forasteiro, de embaixador. Olha, vocês não são daí. E nessa caminhada nós somos tentados. Agora, outra coisa que eu encontro aqui, né? Nessa tentação, qual que é a diferença entre o crente e o descrente? E isso aqui é importante para você guardar. Um descrente, ele vê o anzol, e Satanás ele joga a isca, né? E um descrente, aliás, ele não vê o anzol, ele vê só a isca. E ele vai e ele abocanha. Pronto, foi pego. E ali ele cai, porque ele é cego, ele não enxerga, ele não tem essa sensibilidade, essa definição, essa visão. Qual que é a diferença do cristão? O cristão, Satanás joga a isca e ele enxerga o anzol. Ele sabe a origem, ele sabe o perigo, mas é tentador demais. Então o que ele faz? Ele vai mordiscando. Como ele enxerga o anzol, ele dá uma mordidinha aqui, outra mordidinha ali, outra.
foi dessa forma que Spurgeon, né, ele exemplificou o homem, o cristão, como ele luta com o pecado. E quando ele dá uma bobeada, ele pegou e engoliu o anzol e ele cai. Então começa aos poucos. É gostoso, é bom, faz bem aos olhos. Então ele dá uma olhada, ele tem um sentimento bom, e daqui a pouco ele se aproxima, daqui a pouco ele já tem algo que ele não tinha antes, e as coisas vão acontecendo ao pouco. Ele sabe que é perigoso, ao mesmo tempo ele dá uma cedida aqui, outra ali. Isso em todas as áreas. A gente leva às vezes só para o lado da sensualidade, da morte, de coisas que nós entendemos como aqueles pecados que mais se aparecem, mas isso é em todas as áreas. Por exemplo, nós somos tentados, quer ver coisas que são simples da nossa vida, nós somos tentados a colocar a culpa nos outros. Quando você falha, quando você erra, ao invés de nós olharmos para nós mesmos e falarmos assim, não, sou eu sou o responsável, eu fiz. A primeira tentação que vem é de você querer dividir com o outro. Não, a culpa não é minha, não é isso. A culpa que o meu casamento está desse jeito, a culpa é dela, não é? Ou a esposa, a culpa é do marido. E a culpa de que estamos nesse barco é de todo mundo, menos a minha. E nós somos tentados. Existe raras vezes em que nós não estamos envolvidos, e como Paulo lá em Atos, quando ele fala para não entrar no barco, as pessoas entram no barco, navegam e naufragam, né? E ficam lá à mercê, né? da tempestade, vários dias sofrendo e quase morrem. Paulo tinha falado para não entrar. Acontece vezes isso, mas na maioria das vezes uma árvore produziu fruto ruim porque você não cuidou, porque você não atentou que o mosquito sentou e houve uma manchinha e logo aquilo virou um bicho que comeu a folha e a árvore vai e produz um fruto ruim e você já pega o machado e vai com o machado à raiz. E você nem vê que você teve participação naquele fruto ruim, no mínimo por omissão, por não estar orando por aquela pessoa, acompanhando. Então, rapidamente nós somos tentados, né? Eu vou citar algumas coisas aqui para abrir a nossa mente de como que esse texto aqui, quando fala de tentação, a gente trazer para coisas que são realidade bem próximas a nós, né? Outra que tentação de mostrarmos que sabemos mais, não é isso? Então você é tentado a dizer àquela pessoa que você entende, que você sabe mais. E aí, aquilo se configura na mente. Nós já aprendemos sobre fruto do Espírito e uma delas é domínio próprio. E outra, mansidão, é força sobre controle. Então, nós somos tentados. Cadê? Outro que eu anotei aqui. Nós somos tentados a encontrar cúmplices de ideias más. Por exemplo, você é contra alguém lá na sua escola. Lá. Você não gosta de um professor, então você se une àquelas pessoas que não gostam dele também. Então você fala mal dele para uma pessoa, aquela pessoa não dá muita bola, você também não. Mas você fala para outra fala, é verdade, esse fulano você já se uniu a ela. Na sua família, brigas entre família, não é? Então você se une, você é tentado a unir aquelas pessoas que é contra a pessoa que você é contra. É dentro da igreja e vai formando os grupinhos, não é? É encontrar cúmplice, né, de ideias más. Então aí, aquelas coisas que passam pela sua cabeça, elas não são boas. E você começa a achar pessoas que pensam igual a você. Você está propagando algo que não é bom, né? E a Bíblia ela tem ensino sobre isso. Se um irmão pecar contra ti, vá você e ele resolva. Não é ir lá falar mal dele para todo mundo. Se não resolveu, leve lá uma testemunha. Se não resolveu, leve um grupo de pessoas. Em último caso, leve para a igreja. Mas nós somos ao contrário. O irmão pisa no nosso pé e você já corre,
falar mal dele para todo mundo, né? Nós somos assim. E muitas vezes nós somos tentados a isso. Se isso na nossa mente já é resolvido ali, você cria força e você vai falar com essa pessoa, né? Seja quem for ela. Outra tentação, falar de pessoas ausentes. Se eu começo a olhar para mim mesmo e coisas que nós podemos ter embaraço do pecado e somos tentados, por exemplo, tem um grupo de pessoas e você quer falar de um terceiro, de uma outra, você espera ela sair. Quando ela sai, então você fala dela. Falar de pessoas ausentes. Ou, se você preferir, fofoca, né? Então, naquele momento em que a pessoa está junto com você, em que aquilo já está passando na sua mente, que você fala assim, olha, essa pessoa, ela saindo, e é muito rápido isso na nossa mente, ela saindo, eu vou falar umas verdades dela que esse pessoal aqui não conhece. Ali você já resolve, eu não devo falar isso, isso é maldizer, e essas palavras maldizentes não devem estar na minha boca. Eu devo orar por aquela pessoa e contribuir de alguma forma para que o Evangelho chegue até ela. Né? Agora, um outro que eu anotei aqui. Somos tentados, olha várias coisas, somos tentados a tomar decisões pela motivação errada. Então, eu quero mudar de igreja, por exemplo. Eu vou mudar de igreja. E aí você fala, mas por quê? Será que na outra igreja eu vou resolver isso? O Deus é diferente, eu não consigo resolver isso aqui. Eu quero mudar de emprego. Por quê? Então começa a vir esse tipo de pensamento na sua mente. Eu usei o meio eclesiástico, mas você pode usar qualquer outra decisão que você vai tomar. Você é tentado muitas vezes fugir do problema. Há uma tentação. E olha só o que Tiago está falando, que isso está na nossa mente, que tem um processo que nós já vamos falar agora. Né? Que mais? Somos tentados a desabafar e reclamar, isso online e offline, né? Ou em off, né? E você pega e fala, desabafa, vai lá no Facebook, pum, fala um monte de fulano. Pronto, né? Jogou as penas ao vento. Ou então você, lá no privado, lá você detona, acaba aquela pessoa. E para outra pessoa, você desabafa. Pronto, 1, 2, 3, falei. O controle sobre a tentação vai fazer com que nós não fazemos esse estrago. Tanto que no próximo contexto, você vai ver que Tiago ele vai dar essa ênfase naquilo que nós falamos. E muitas vezes nós causamos problemas com a nossa palavra, com aquilo que nós falamos, problemas desnecessários. Isso é comigo, com você e com todos nós. E isso é natural, da velha natureza. Quando isso vem, se nós temos o controle, entendemos que isso é uma tentação, que muitas vezes foi o próprio Satanás preparando para que você chegasse a ter esse pensamento, você chega diante de Deus. O que Jesus falou quanto à tentação? Tenta lembrar. Orais, para que não venha cair em tentação. Quando você vê os discípulos ali e você fala, mas que tipo de tentação que eles poderiam ter? E quando você começa a listar, faça uma lista do que é tentação, das coisas que é pecado, que te afasta de Deus, que você vai se surpreender. Né? Somos tentados a reclamar. Não é? E outra coisa que nós somos constantemente tentados, isso é todos. Você é tentado a duvidar da fé. Por isso que a Bíblia fala, tudo que não provém da fé é pecado. Então, o seu medo, ele começa a chegar e aquilo é uma tentação. E você pega e começa a falar, olha, não vai dar certo, vai acontecer tudo de errado. E você, aquilo ali, você na sua mente, você está sendo tentado a duvidar do poder, da soberania, da graça, do amor, da dimensão do amor do nosso Deus.
Percebe a grandeza disso tudo, o nosso dia a dia? Então, hoje nós aprendemos o quê? Que se Deus não nos tenta, e Tiago fala isso, ninguém que é tentado no verso 13 deve dizer sou tentado por Deus. Então quem nos tenta? Quem nos encoraja a pecar? Satanás. Mas como isso se configura, né? Sabemos que não é Deus e nós culpamos as coisas externas. Esta mulher se veste desse jeito, esse dinheiro, essa bebida tão próxima. Então, como você explica duas pessoas que trabalham numa lanchonete, o caixa está com problema, fica aberto, ou a caixa, né? E um rouba e outro não. Se o problema fosse o dinheiro, ambos roubariam. Porque cada um é tentado. Cada um passa por essa guerra por resistir ou não. Então, se nós entendemos que é no nosso coração o problema, então nós vamos focar o que é certo. Porque onde que está a nossa falha? Isso é extremamente importante. Alguém já disse que você pode tirar o camponês do campo, mas você não tira o campo do camponês, porque o campo está lá no seu coração. Quando eu sei disso, eu sei que eu tirando o celular da criança, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a tentação dela? Não, a tentação está no coração dela. Então eu não só tiro isso, sabendo que não resolveu o problema, mas o problema está lá e eu vou tratar isso para que ela tenha controle sobre tudo aquilo que Deus nos permite termos. A coisa se torna mais transparente, mais clara, mais fácil de lidar. Não é tirando as coisas apenas, sim. Nós devemos fugir de toda aparência do mal, tudo aquilo que nos faz pecar, fazer por onde, mas sempre sabendo que é interno e não externo. É isso que o diabo usa. Existe sabedoria em fugir das coisas que nos tentam, eu anotei aqui. Porém, o problema, né? O centro nevrálgico, eu anotei aqui. O que é decisivo para lidar com a tentação de maneira efetiva é internamente. É orar, reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. É nisso que nós devemos nos concentrar. É isso que ele fala no verso 14, já partindo para o fim. Ao contrário, cada um é tentado como? Pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e a seduz. É a questão do anzol que eu falei ali. Você olha e você é seduzido. E aí que entra a palavra concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo desenfreado da carne. Desejar não é errado. O mau desejo é errado. Eu posso desejar me relacionar com uma mulher, me casar com uma mulher, desde que seja aparado pelas Escrituras. Eu posso. Então não é errado o desejo em si. Errado ter relacionamento da forma que Deus não estabeleceu. Eu posso ter desejo por ter dinheiro, para possuir as coisas. O errado é a cobiça. O errado é a avareza. O errado é o amor ao dinheiro. Não é o desejo em si, é o mau desejo. Satanás ele pega esse desejo que nós temos e faz com que você use ele de uma forma má. Não é errado desejar comer alguma coisa, um lanche, seja o que for, qualquer tipo de alimento. Deus nos fez assim. O errado é o exagero, o errado é a glutonaria, a glutonaria que é a gula, né? E esse é o errado. Não é errado você desejar trabalhar. O errado é o excesso de trabalho. Então, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil você controlar. Eu sei o que é errado e o que não é. E ele fala de um processo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Então, espera aí, nesse processo todo que nós passamos aqui, e você sabe que é na mente, então nós podemos resolver na mente. Errado, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Jesus Cristo foi tentado lá em Mateus capítulo 4. Entende? Alguém já disse que você não pode impedir os pássaros de voar sobre a cabeça, mas você pode impedir eles de vir e fazer ninho ou botar um ovo na sua cabeça. E finalmente, eu cito Filipenses 4:8, em que Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se alguma coisa disso for digno de louvor, algo excelente, nessas coisas vocês devem pensar. É tratado aqui, é aqui. Por isso que nós devemos orar e fazer isso tudo para a honra e glória do nosso Deus. Que esse domingo nós possamos pensar naquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com o nosso Deus. Se nossa vida o glorifica. E começar a ter vitórias aqui, aqui. Algo está te levando para o caminho errado. Você sabe disso. Não é Deus. Você sabe que o diabo, ele usa coisas externas, mas o problema é você, é interno. Então você chega diante de Deus e de imediato, em arrependimento, fala: Pai, eu estou pensando em fazer tal coisa. Os fins parecem nobres, mas a motivação é errada. Me ajude a vencer isso para que eu possa ter uma vida livre, para que eu possa dormir e acordar em comunhão contigo. Amém? Louvado seja Deus por mais essa porção. Até às 19 horas, desse domingo, se Deus assim permitir.